Bom dia, mais uma vez aqui para os irmãos e amigos, a paz do Senhor, para quem é da paz do Senhor, que nós possamos ter uma manhã de reflexão, de entendimento da palavra de Deus da melhor forma possível, e que Deus fale aos nossos corações nesta manhã através desta reflexão. Eu quero começar com esse livro aqui, Conversas Difíceis. Conversas Difíceis é o título de um livro publicado por professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E esse livro ele se transformou num dos livros mais vendidos da lista do jornal chamado New York Times, ou seja, esse livro foi um dos mais vendidos no mundo inteiro para chegar nessa categoria. E eu gosto bastante do subtítulo dele, que é esse que está aqui embaixo, né? Como discutir o que é mais importante. Como discutir o que é mais importante. Porque o mais importante, na maioria das vezes, não é fácil de ser conversado, é constrangedor ser conversado, é complicado ser conversado. Você não já teve algumas conversas que você tentou evitar de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque eram conversas difíceis e complicadas que você ia ter que ter com alguma pessoa, sim ou não? Eu já tive também certos momentos exatamente assim, desse jeito, desta maneira. Da mesma forma, existem temas que são muito difíceis, muito complicado de serem abordados. E um deles é exatamente o tema da morte. Apesar da importância que a morte tem para a vida, inclusive, não é verdade? Mas conversar sobre a morte não é um assunto fácil. Concordam comigo? Já pensou seus amigos dizendo assim, olha, estou convidando vocês aqui, tá certo, para na próxima terça-feira a gente se juntar e a gente vai conversar sobre a morte. Quem topa? Acho que um convite desse seria um convite assim, atípico, né? E a gente ia ter muita gente dizendo assim, não quero não. Deixa para lá, esse assunto é muito complicado, é muito difícil. Contudo, o fato é que todos nós temos uma visão da morte, temos ou não temos? Por mais que a gente tente evitar o assunto, adiar o assunto, complicar o assunto, empurrar o assunto para frente, pensar que o assunto não existe, mas todos nós temos algum tipo de visão da morte, e a grosso modo, essa visão, ela se coloca basicamente em 3 blocos. Quais são os 3 blocos que as pessoas se dividem quando o assunto é morte? O primeiro deles é aqueles que dizem assim, a primeira visão, né? É que a morte é o fim. A morte é o fim e fim de papo. Não tem mais nada além da morte. Com a morte termina tudo, se encerra tudo, acaba tudo, o ser humano perde a sua posição de ser humano e passa simplesmente a inexistir. Essa é uma primeira posição, com certeza absoluta. Fecharam-se as cortinas, não há mais nada o que fazer. A entropia venceu o sonho. O apito final foi dado. O jogo terminou e a prorrogação também terminou. E ao fim, terminou, fechou-se. Não tem aquele the end, né? Ou seja, o fim que aparece, né? No inglês, no final dos filmes, no passado, tinha essa história, né? De ter o fim, né? Nos finais dos filmes. Então, o filme da vida acabou. É o fim. Essa é uma visão que as pessoas têm da morte. Uma segunda visão
é esta daqui. Na verdade, a morte é uma passagem. Trata-se de uma passagem. Essa é a segunda visão. A morte seria uma espécie de novo nascimento. Uma passagem, uma porta de entrada para uma outra vida. Uma forma de recomeço, reinício, sob novas condições inimagináveis para o ser humano. Porque a gente tem uma ideia de que é uma passagem, mas uma passagem para onde? De que jeito? De que forma? De que maneira vamos subsistir à morte? É uma segunda visão que as pessoas têm. E uma terceira visão que as pessoas têm é uma visão que eu estou chamando de visão negacionista. A visão negacionista é a terceira visão, é aquela que diz assim, eu não quero ter nenhuma visão a respeito disso. E detesto quem chama esse assunto para eu discutir e conversar sobre esse assunto. Então, eu não quero papo sobre esse assunto. E fim de papo. Não quero conversa sobre isso, não. Provavelmente, essa é a hora que talvez, se fosse possível, talvez alguns de vocês saíssem desse auditório aqui, né? Ih, o pastor hoje vai falar sobre morte, estou fora, vou fazer outra coisa lá fora, vou, enfim, na verdade, procurar outro lugar para assistir culto, porque hoje aqui está complicado, está difícil, esse assunto não me interessa, esse assunto não faz diferença para mim. Eu vou cair fora nesse instante. Ainda bem que parece que ninguém saiu daqui. Permanecem aqui, ao contrário, os que estavam fora voltaram, né? Então voltaram a tempo de a gente conversar e discutir e falar sobre morte nos próximos instantes aqui. Qual a razão de ser desse tema de hoje? A razão de ser, é clara, evidentemente, foi o falecimento do nosso querido irmão Júnior. Júnior faleceu. Júnior, que nós estivemos orando tanto por ele, mas ele faleceu, acho que foi terça ou foi quarta? Foi na quarta. Quarta-feira passada. Domingo, eu e Fátima e Marilúcio estivemos visitando, domingo à tarde. Foi nossa última conversa com ele, último momento com ele, naquele instante ali. E nós estivemos, consequentemente, também no velório e no sepultamento de Júnior. Júnior, que a gente precisa lembrar dele com essa fisionomia serena, calma, tranquila, sempre com esse bonezinho, né, que ele costumava usar aqui com a gente. A razão de ser, portanto, dessa reflexão de hoje é que, na verdade, eu fiquei pensando assim, a igreja ela precisa ter uma visão mais clara, mais precisa, mais nítida do que é a morte. E aí nós encontramos duas visões que vamos trabalhar com vocês na manhã de hoje. Esta foi a razão de ser. O tema que nós vamos abordar é este aqui. Morte. Uma visão humana e uma visão divina. Vamos trabalhar em cima dessas duas visões especificamente aqui. O texto que nós vamos usar hoje pela manhã se encontra exatamente no salmo que eu iniciei a reflexão com os irmãos no momento inicial desse culto. É o Salmo 116. Salmo 116. Entendam bem, queridos irmãos, o Salmo 116, ele é tido como um salmo do quê? Não, e alguém já falou ali atrás, eu acho, de gratidão, não é assim? Os versículos finais dele, aquele que diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome, né? Como posso pagar ao Senhor os benefícios que ele tem feito por mim? São os versículos talvez mais conhecidos desse salmo que nós acabamos de ler. No entanto, todavia, porém, contudo, quando eu fiz a leitura desse salmo, para mim esse salmo ele não fala de gratidão. Para mim esse salmo fala de morte.
Existe um versículo inicial, existe um versículo mais para o final do Salmo, que esses dois versículos eles funcionam como se fosse uma moldura para tudo aquilo que é dito ali. Inclusive também, é claro, evidentemente, a questão da gratidão. Nós vamos ler os primeiros versículos deste Salmo para poder a gente fazer a primeira reflexão aqui com os irmãos. Salmo 116, a partir do verso 1, ele diz assim: eu amo o Senhor. Eu estou lendo na versão da Nova Bíblia Viva. Eu amo o Senhor porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda a atenção. Por isso, sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Esses dois versículos iniciais é como se fosse um testemunho do salmista. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração. Ele responde o meu clamor. Mas o tema vem exatamente no verso de número 3. Ele diz assim: a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo da sepultura. Completamente dominado pelo medo da sepultura. E o desespero e a tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, salve a minha vida. Vi assim como o Senhor é bondoso e como é grande a sua justiça. O nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras. Eu estive a ponto de morrer e Ele me salvou. Se você prestar atenção direitinho, em vários versículos desse texto se fala de morte, morte, morte e morte. Com o livramento do Senhor, se fala de gratidão. Então, a razão de ser dessa reflexão de hoje, a morte do nosso querido Júnior. Mas também lembrei de Flávia, perdeu uma pessoa muito importante da família dela também essa semana, não é? Sua sogra. E lembrei que a gente tem de vez em quando lidado com essa questão de morte. Por isso, eu disse assim, nós precisamos ter uma reflexão que fale sobre isso para que a gente possa ter um entendimento melhor. É claro e evidentemente que existem várias visões sobre a morte, visão científica, visão biológica, visão social, visão psicológica, visão teológica. Existem muitos tipos de visões, mas nós queremos trabalhar simplesmente essas duas que o salmista coloca aqui de uma maneira muito clara e muito nítida, como uma visão humana e a outra como uma visão divina. Ok? Então vamos orar nesse momento para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Pai amado, Deus bendito, estamos buscando a Tua presença, queremos Te agradecer muitíssimo, porque sabemos que apesar das nossas limitações, fraquezas, pecados, necessidades, problemas, fragilidades, como seres humanos, mesmo assim, como o salmista colocou aqui, Tu atendes e ouves as pessoas simples e sinceras. Tu nos amas, Senhor, com um amor que é um amor imensurável, um amor que não dá para a gente medir de forma alguma. E apesar de nós, Tu te dignas, na verdade, a nos encontrar, a falar com a gente, aos nossos corações, a cada momento que nós Te buscamos, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós agradecemos a Tua presença aqui na igreja, que esse espaço seja tomado pelo Teu Divino Espírito Santo, que Ele seja aquele que vai nos ensinar, que vai falar aos nossos corações, que a Tua graça possa se estender sobre Tua igreja, uma igreja que está meia chorosa, meia triste pela despedida de Júnior, mas que ao mesmo tempo tem esperança, alegria e felicidade do reencontro na glória contigo, com Ele e com todos aqueles que são salvos por o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que Tu recebas também a minha gratidão pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Então,
Primeira etapa, portanto, da nossa reflexão de hoje vai ser exatamente essa: a maneira humana de ver a morte. A maneira humana de ver a morte. O texto bíblico do versículo 3, que nós acabamos de ler há pouco, diz: a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo. Completamente dominado pelo medo da sepultura. E o desespero e a tristeza me dominaram. Alguém já disse que o sol e a morte nós não podemos encarar por muito tempo. Tem razão, não tem? A pessoa que criou essa frase, fez essa reflexão, está cheia de razão. Se você olhar para o sol durante muito tempo, você vai terminar prejudicando os seus olhos. Você vai perder a sua visão, porque a claridade do sol vai prejudicar os seus olhos. Mas também, se você olhar a morte, encarar a morte durante muito tempo, você vai prejudicar a sua visão da vida, o que também vai lhe deixar sem rumo, cego, sem saber o que fazer no seu dia a dia. Portanto, aquele que encara a morte durante muito tempo, sem um propósito, sem um significado, vai terminar sem direção na vida também. Por isso, olhar para a morte de frente, encará-la durante um bom tempo, não é uma tarefa fácil para ninguém, é? Veja bem, as pessoas que estão enfermas e não morrem de imediato, mas morrem de uma doença que vai matando aos pouquinhos, elas encaram a morte de frente e durante muito tempo. Isso é fácil? Não. Mas, por outro lado, também os familiares que têm uma pessoa com algum mal que não tem cura e que é obrigado a viver com isso durante muito tempo. É fácil isso? Para a família isso é fácil? Não, não é fácil. Mas também para pessoas sadias, sãs, que resolvem pensar na morte seriamente, durante muito tempo. Isso é fácil? Também não, porque isso vai terminar apontando para a sua própria finitude. É interessante, portanto, como o salmista descreve a sua experiência desse sentimento de enfrentar a morte. Ele diz: a morte me olhou de frente e eu quase fui preso nos seus laços. Não é assim que diz o verso aí? E ele vai dizer de 3 sentimentos que tomaram ele quando ele olhou a morte de frente. Quais foram esses 3 sentimentos? Primeiro, o medo. O medo. E venhamos e convenhamos, há que se admitir que quando nós pensamos na morte, nós nos enchemos de medo, certo? Medo do desconhecido é uma primeira possibilidade. Nós não sabemos exatamente, não temos uma prova, uma concretude científica de certo do que vai acontecer depois da morte. Então, a morte para muitas pessoas ainda é, na visão humana, algo absolutamente desconhecido. Mas também pode ser o medo do sofrimento. Sofrimento. Porque morte está sempre, de alguma forma, associada à dor que alguém vai sentir, que alguém tem, que alguém vai perceber. Ou seja, diante dessas 2 possibilidades, o medo parece se tornar um laço que nos prende, que nos estreita, que nos aperta, que nos segura. Noutra versão desse texto bíblico, a gente lê assim: cordéis de morte me cercaram. Ou seja, me prenderam. O medo da morte me prendeu. O medo da morte me segurou, me prendeu, me algemou, me colocou numa espécie de camisa de força. O medo é um sentimento fácil ou difícil da gente trabalhar em nossas vidas? Difícil, né? Por isso teve uma moça
chamada Michelle Poulin, não sei se é bem isso a pronúncia do nome dela, que escreveu esse livrinho aqui chamado E aí, Medo? E aí, Medo? Esse livrinho aqui é um projeto que ela fez, que é um chamado Projeto de 100 Dias. 100 dias. Projeto de 100 dias, como assim, pastor? 100 dias de quê e para quê? Ela elencou 100 medos que ela tinha e que tinha que vencer esse medo um a cada dia. Entendeu? Então, se eu tenho medo, sei lá, de barata, então eu vou tirar um dia que eu vou enfrentar esse medo de barata. O medo de barata é um medo terrível, né? Aquelas baratas gigantes, né? Aquelas baratas de asa. Parece que é um monstro que veio do espaço, né? Para algumas pessoas é exatamente assim, desse jeito. Então ela criou esse projeto de 100 dias, dizendo assim, diga adeus à zona de conforto e atinja o seu potencial máximo, vencendo os seus medos. É um livro bem interessante, bem legal da gente ler, com certeza. Mas ela diz aqui, na página 25, uma coisa muito interessante. Ela diz assim para a gente, Michele, qual é o seu maior medo na real? Qual é o seu maior medo na real? Ela diz, conforme meu projeto chegava ao fim, comecei a me fazer cada vez mais essa pergunta. Qual o meu maior medo? E para ser totalmente sincera, meu maior medo é perder um ente querido e ter de continuar a levar a vida. E precisei de coragem para dizer isto abertamente. Abertamente. Portanto, quando a gente fala de morte, a gente está falando também de ser dominado muitas vezes pelo medo. Medo do desconhecido, medo do sofrimento, medo do que é verdadeiramente a morte. O segundo sentimento que o salmista coloca para a gente nesse texto aqui é quando ele diz assim, quando eu troquei esse olhar com a morte me olhou e eu olhei para ela, na verdade o desespero bateu em mim. Eu fiquei desesperado, ou seja, sem esperança. Desperare, no latim, é sem esperança. Desespero, portanto, é alguém que não tem esperança nenhuma na sua vida. É alguém para quem falta expectativa. Ele não espera nada. Ele não tem mais o que esperar. É, na verdade, a falta de confiança de que alguma coisa positiva vai acontecer. É, na verdade, o estado de quem desistiu. O desesperado é aquela pessoa que desistiu, que não sabe o que fazer, que olha para o fim do túnel e não tem, na verdade, resposta para a sua vida. É o desesperado, aquele que não tem esperança. Portanto, do ponto de vista humano, o salmista está colocando para a gente assim, quando a morte me olhou e eu olhei para ela, os dois primeiros sentimentos que me invadiram foram o sentimento de medo e o sentimento do desespero. Desespero. No dia do sepultamento de Júnior, a gente viu isso lá, não viu? A gente vê muitas pessoas chegando próximo, perto da pessoa que faleceu, em completo desespero. Desespero. Às vezes dizendo coisas em voz alta que nunca disse a pessoa que faleceu, que morreu. E o falecido nunca ouviu aquilo que deveria ter ouvido e só é dito depois que o sujeito morreu. Porque bate o desespero, a angústia de que o tempo passou e não foi feito aquilo que deveria ser feito. E na maioria das vezes, os mais desesperados na hora de um sepultamento é aqueles que menos fizeram pelo sujeito em vida. É quem bate mais desespero.
Terceiro sentimento que é colocado aqui pelo salmista é o sentimento de tristeza. Ele diz: eu quase fui dominado pelo medo, o desespero e a tristeza me dominaram. Me dominaram. O desespero e a tristeza me dominaram. Mas também pudera, né? Imagine só, uma pessoa que está dominada pelo medo e dominada pela desesperança, pela ausência de esperança em sua vida, é evidentemente que vai cair na tristeza, não é? Ou seja, tristeza aqui significa exatamente o sentimento de se entregar ao desânimo, ao pesar, à decepção, à frustração, à ausência de possibilidade de sequer pensar em alegria. A alegria some completamente. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Então, que conclusão nós chegamos aqui a partir desse versículo 3 do Salmo 116? De que a forma talvez mais comum, mais evidente, mais clara de se pensar na morte, ou seja, a maneira humana de ver a morte, normalmente é o medo, o desespero e a tristeza. Vá a qualquer velório, vá a qualquer sepultamento, e você vai encontrar exatamente esses três sentimentos aqui. Essa semana, enquanto eu fazia esta reflexão lá no sepultamento do Júnior, alguns demonstravam desespero. Outros demonstravam, na verdade, uma visão talvez crítica, inesperada, de desespero, de tristeza, de angústia, por estarem vivendo aquele momento. Mas nunca uma visão de esperança para a sua vida ou para a vida dos outros. E havia aqueles que me olhavam como uma grande interrogação. Como uma grande interrogação. Talvez dizendo assim: como assim? De que jeito? De que maneira? Mas talvez essa seja a maneira mais comum do ser humano ver a morte. Como um decreto, como uma sentença que nos prende em laços, cordas, cordéis, nos amarram e nos deixam completamente passivos. Foi como Moisés disse há pouco. A gente olha para um bebê, mas a gente sabe que, efetivamente, a única certeza da vida dele ou dela é justamente a morte. E se a morte é simplesmente medo, desespero e tristeza, essa é uma das visões mais aterradoras e assustadoras que a gente pode ter da morte. Você entende agora por que tanta gente tem medo da morte? Percebe por que tanta gente tem medo da morte? Porque a morte se resume simplesmente a isto aqui, e nada mais do que isto aqui. Muito bem. Se o Salmo 116 terminasse aqui, seria uma catástrofe tremenda, porque não teríamos a resposta para aquele segundo texto citado também pelo pastor Moisés, lá de Eclesiastes, que a eternidade está no nosso coração. Portanto, nós vamos passar para a segunda maneira, que é a maneira divina de ver a morte. E essa maneira divina de ver a morte também está aí no Salmo 116, no versículo 15. Salmo 116, versículo 15, versão da NAA, que diz assim: preciosa é aos olhos de quem? Do Senhor, a morte dos seus santos.
Amém, meu irmão? Amém. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se você for para a Bíblia Viva, ela vai dizer, para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Amém? Amém. Veja que diferença. Primeiro, quando olhamos com olhos humanos para a morte, nós vemos o quê? Medo, desespero, tristeza. Quando a gente olha com os olhos divinos para a morte, a gente passa a ter uma visão completamente diferente, que a morte ela é preciosa aos olhos do Senhor. A primeira observação a ser feita aqui é que Deus não olha para a morte como nós seres humanos olhamos. Preste bem atenção nisso. Deus não olha para a morte como nós seres humanos olhamos. Deus não olha para a morte com medo, Deus não olha para a morte com desespero, Deus não olha para a morte com tristeza, mas Ele olha com um sentimento todo peculiar e singular, de que a morte é uma coisa preciosa. Preciosa. O texto nos diz assim que ela é algo absolutamente precioso. No original hebraico, essa palavra significa raro, custoso, de alto valor de mercado. Está entendendo? Deus está dizendo assim, olha, a morte de um servo meu é algo raro, que custa caro, que é precioso, tem alto valor do mercado. Na verdade, não tem preço. Esta é a palavra que descreve lá no hebraico pedras preciosas e até o ouro. Ou seja, o que ele está dizendo assim, a morte é como se fosse o ouro, a pedra preciosa da vida dos meus servos. A morte é como se fosse o ouro, a pedra preciosa da vida dos meus servos. E aí talvez a pessoa que melhor tenha entendido isso seja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para a gente o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Lucro. Glória a Deus. Não perda, mas lucro. O que ele está dizendo é assim, na contabilidade final da vida, o lucro líquido, o fechamento de uma vida, essa preciosidade última. E aqui Júnior tem uma coisa muito singular na vida dele. Júnior nasceu no dia 21/4. Júnior morreu no dia 21/4. Morreu exatamente na mesma data em que ele nasceu. É como se ele dissesse, a conta se fechou. O ciclo se findou. A contabilidade final foi feita. E aqui estamos tranquilos, porque estamos diante do Senhor. Amém. Júnior frequentou essa igreja aqui durante uns 2 anos e meio por aí. Direto. Mas Júnior nunca fez uma decisão aqui. Mas um mês antes, terminado o culto aqui, Fátima saiu daqui, foi até a casa de Júnior, ele morava aqui perto, aqui atrás, foi até a casa dele. E incansavelmente, como sempre ela fez, ela novamente fez um convite a ele. Júnior, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E Júnior, chorando, disse, sim, eu quero o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, meu amado? Você entende que é o fechamento, o que é, na verdade, esse lucro líquido que se tem? Eu costumo brincar dizendo que, na verdade, é assim. Você pode ser ateu e eu serei cristão. Você aposta que a morte é o fim e que não existe mais saída depois da morte. Eu aposto o contrário com você. Eu aposto que existe um Deus, eu aposto que existe um Cristo que esse Deus mandou e que esse Cristo conseguiu para mim aquilo que eu não podia conseguir, que é a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e eu terei uma vida eterna. Beleza. Vamos pensar que, na verdade,
eu e o ateu morremos e não existe vida eterna. Empatou, deu 0-0, porque ele viveu a vida dele do jeito que ele quis, eu vivi a minha do jeito que eu quis, e pronto, cada um foi feliz à sua maneira. Dá um 0-0 ainda, não? Agora, todavia, contudo, porém, se na verdade existe um Deus e eu estou certo e ele está errado, aí eu ganho de trilhões a 0. Eu não ganho de 1-0. Eu ganho de trilhões a 0, porque eu vou ter uma vida eterna e o camarada lá não vai ter nada. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, quando eu leio esse texto bíblico aqui, quando eu leio o que o apóstolo Paulo diz, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, é fortuna, é visão de mercado sendo altamente reconhecido e recompensado. Eu lembro de duas coisas, pelo menos. Duas coisas. Isso me lembra duas coisas. Primeiro, o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e versículo 57, ou versículo 54 a 57, que diz... Eu usei esse texto aqui, inclusive, quando falei da ressurreição de Jesus Cristo, né? Ele diz assim, assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira a Escritura que diz, a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? É Ele que nos faz vitoriosos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Então, na visão de Deus, a morte é algo raro, a morte é preciosa, a morte é valorosa. Aqui não existe espaço para medo, desespero ou tristeza, porque esta é a visão de Deus. A morte é representada pela vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no dia que nós partimos, esse corpo que é corruptível receberá um outro corpo que é incorruptível. Esse corpo que é mortal dará lugar a um corpo que é imortal. E aí sim foi tragada a morte pela vitória que nos vem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu querido irmão. Então, quando os cristãos dizem que têm vida eterna, eles não estão sendo arrogantes, eles não estão sendo orgulhosos. Não, não se trata disso, porque nós não temos mérito nenhum nisso. O mérito está aqui, nele, que venceu a morte para cada um de nós. Aí sim é diferente. A contabilidade vai fechar de uma maneira totalmente avesso daquilo que a gente vê normalmente as pessoas pensando. Segunda coisa que esse texto me lembra, quando eu falo desse tema, desse assunto, de que preciosa é a morte dos santos, dos fiéis do Senhor, é o texto que nós vamos encontrar no livro de Atos, no capítulo 7. Atos, capítulo 7. Mas eu vou contar a história para os irmãos. A história é a seguinte. Pela primeira vez, um servo do Senhor estava discursando, pregando, falando da palavra de Deus para os incrédulos de Jerusalém. Esse servo se chamava Estevão. Lembra dele? Estevão. Um dos diáconos, uma das pessoas que foi escolhidas diáconos pelos apóstolos naquele momento ali. Estevão, ele faz talvez o discurso que é o maior discurso, talvez do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Vai, eu acho que do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele faz uma recapitulação de toda a história do povo de Deus, desde o começo até a morte de Jesus Cristo. Nesse momento, quando ele fala sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, as pessoas começam a ranger os dentes de raiva de Estevão. O tomam pela mão, o levam para fora da cidade e resolvem decretar sua morte por apedrejamento. E o apóstolo Paulo está lá. E o apóstolo Paulo participa
porque aí ele não era Paulo ainda, ele era Saulo, participa desse assassinato, segurando a roupa e as vestes daqueles que jogavam as pedras em Estevão. Só que, nesse trechinho de Atos capítulo 7, versículos 56 a 59, ou 59, Estevão simplesmente diz o seguinte: então Estevão disse, presta atenção, meu irmão, então Estevão disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Nós estamos falando aqui de quem? De visões da morte. A maneira humana de a gente ver a morte. A maneira divina de Deus ver a morte. E aqui nós estamos falando da maneira de Estevão ver a morte. Estevão estava sendo apedrejado de uma maneira truculenta. Estevão estava sofrendo aquilo que nós jamais pensamos de sofrer em nossa vida. Mas a visão da morte de Estevão era uma visão completamente diferente. Ele olha para o céu, ele não olha para uma sepultura. Ele olha para o céu e diz: eu estou vendo o céu aberto, gente. Imagina a surpresa de quem estava ali. Eu estou vendo o céu aberto, gente. E eu estou vendo, na verdade, o Filho do Homem, Jesus Cristo, de pé, ao lado do trono, de pé. E o pessoal entra num desespero total aí, nesse instante, numa raiva que se multiplica mais ainda e começam a jogar mais pedra ainda em Estevão. Sabe o que é que Estevão faz? O texto diz assim: e ele orava. E qual era a oração de Estevão? Era a seguinte: Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado. Senhor, não condene essa gente por conta desse pecado. E o texto bíblico diz assim: e com isto morreu. Amém, meu amado? Amém. Você sabe o que é visão de morte? É isso. Essa visão de Estevão diz para a gente assim, que a morte se tornou uma coisa preciosa. Absolutamente preciosa nesse instante. Esse é mais um olhar sobre a morte. Mas Estevão não estava olhando para a morte, mesmo numa situação como essa. Ele não estava olhando para a morte com uma visão humana da morte. Se ele estivesse olhando com a visão humana da morte, ele estaria doido, desesperado para sair dali. Já teria negado há muito tempo a sua fé e desistido, porque ele não iria querer ir para a sepultura de maneira alguma, de forma nenhuma. Ele estava olhando para a morte com a visão divina. Eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho do Homem de pé, à direita de Deus, e olhando para mim. Estevão olhava para Deus, Deus olhava para Estevão naquele instante. Aí não tem desespero, aí não tem medo, aí não tem tristeza, aí não tem nada, tem só entrega e pensamento do que é o papel da gente dentro dessa situação. Estevão diz: olha, não condene esse povo por conta disso não, porque ele já tem pecado demais. Não condena não. Esquece o assunto. Porque eu estou vendo já o céu aberto para mim. Morte é céu aberto para a gente. Morte é chegar à presença do Senhor. Pasme vocês. Esse é o único lugar, pelo menos que eu lembro, de que alguém diz que o céu estava aberto. Vocês lembram de algum outro texto da Bíblia que alguém diga que o céu está aberto? E que ele está vendo o outro lado do céu? Tá vendo? Você já leu em algum lugar? Não, Paulo diz que foi no sétimo céu. Ele não diz que viu o céu aberto. Está entendendo? Duas peculiaridades.
Este é o único lugar em que alguém diz que vê o céu aberto. Segunda coisa, este é o único lugar onde a gente lê que o Filho do Homem não está sentado no seu trono, mas está de pé. É o único lugar que diz que Jesus estava de pé. Aleluia. De pé para ver a morte do seu primeiro mártir. De pé para dizer a ele assim: eu estou aqui, não tenha medo, não se desespere, nem fique triste, porque o teu lugar não é aí, mas é aqui comigo, porque eu vim para preparar meu lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você entende agora o que quer dizer que preciosa é a morte dos seus servos para os olhos do Senhor? Entende direitinho? É isso. Eu quero concluir. Eu quero concluir com uma outra visão da morte. De um outro servo do Senhor chamado Davi. Davi escreve o Salmo 16. Veja bem, nós estivemos no Salmo 116, não foi? Versículo 3 e versículo 15. Versículo 3, com a visão humana da morte. Versículo 15, com a visão divina da morte. Versículo 3, com a maneira humana de pensar a morte. Versículo 15, com a maneira divina de pensar a morte. Mas, no Salmo 16, a gente diminui aí 100 salmos, né? No Salmo 16, versículo 10, Davi, no final da sua vida, Salmo 16, versículo 10. 16, versículo 10. Davi, perto já da sua morte, ele escreve assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há delícias permanentemente. Permanentemente. Você quer ler isso aqui na versão da Bíblia Viva, que é uma espécie de explicação do que eu acabei de ler? Na Bíblia Viva diz assim: o Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu amado sofra decomposição. O Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Amém? Traduzindo em miúdos, é isso aqui que a Bíblia Viva diz. Quando Davi se aproxima da morte, ele diz: olha, o Senhor não vai abandonar o meu corpo numa sepultura. O Senhor não vai me deixar ver a decomposição do meu próprio corpo, porque eu teria um corpo que será incorruptível, que nunca jamais sofrerá nada, absolutamente nada. O Senhor me fará ver o quê? Os caminhos da vida. Porque na presença desse Senhor há a mais profunda alegria possível e os maiores prazeres que se pode imaginar. Meu amado, que me ouve aqui nessa manhã, meu amigo, que me ouvirá via internet, você tem duas opções na vida. Ou você encara a morte com a visão humana da morte, de que a morte é medo, desespero e tristeza, ou você olha para a morte e vai vê-la como algo raro, custoso, precioso e valoroso para os olhos do Senhor, que com fé não vai deixar o seu corpo numa sepultura, nem a sua alma na morte. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém.